Eu preciso de mais, muito mais que o normal. Eu quero o que não se faz, não é comum, não há outro igual, não tem limite, não cabe um porquê, não soa e não se escreve e não se lê. Eu queria ter um outro eu para andar por aí junto a mim. No ar, Psicadeiro. Guido no Nine. Guido no Nine. Nine, por que a gente está fazendo um programa sobre o Nine? Porque estreou em São Paulo, musical, que veio diretamente da Broadway, passou pelo cinema em 2010, pouco comentado aqui no Brasil, e acho que vale a pena a gente fazer um psicadeiro sobre o Nine. Vamos resumir um pouquinho a peça. É baseado no 8,5, o filme do Fellini, chama Nine, ou 9, porque seria o momento seguinte da obra do Fellini. Ele tinha feito 8 filmes e dirigido um pela metade, então ele chamou aquele de 8,5, e se baseia na história de um homem, de um diretor muito famoso, que num determinado momento tem um bloqueio criativo. E esse bloqueio criativo se reflete numa impossibilidade de uma ideia para um roteiro. Todo mundo cobra dele, principalmente a produtora, já foi investido um dinheiro enorme, e ele não tem nenhuma ideia, não sabe como sair disso. Ele gostaria de ser o homem tão grande e maravilhoso que ele imagina que é, ou que os outros pensam que ele é, e se dá conta que não é nada disso daí. É uma peça absolutamente psicanalítica, se passa num plano todo o tempo do onírico, imaginário, né? Onírico. Eu acho que menos do sonho e muito mais das lembranças, e muito mais do efeito afetivo dessas lembranças. Sobre, enfim, são várias mulheres, eu acho que também o número de mulheres é grande na peça. Tá agora em São Paulo, estreou num espaço novo, a tradução do Botelho e a direção do Miller estão absolutamente primorosas. Eu acho, nós vimos na Broadway o espetáculo, não fica nada a dever. A peça a música e as letras são do Maury Yeston, né? Yeston. E baseado no filme do Fellini. O texto da peça é do Arthur Kopit, que também contribuiu para o filme. Filme feito com o Daniel Day-Lewis, também super candidato a Oscars, etc. E eu acho que vale a pena também a gente falar no ambiente que a coisa acontece, que é um spa em Veneza, também bastante propício a esse desfile de beldades, e as mulheres todas que aparecem têm a ver com essa atmosfera desse spa, que teoricamente é um lugar de reclusão e de busca da criatividade. Ele não está conseguindo criar nada e ele foge para esse spa. Isso, onde ele é atormentado pela presença real dessas mulheres da vida dele e pela presença imaginária. Sim, porque elas estão lá. Quer dizer, quem está lá é a mulher dele, a produtora e a amante. E a amante, tá bom já, né, para atormentar a vida dele. E tem as memórias dele, que são bem felinianas. Fellini trabalha com essa ideia de sonho, esse onirismo, todos os filmes dele têm isso, e que vão povoar toda essa narrativa e música, e musicalidade do Nine. E o que para você é um bloqueio criativo? O que é a criatividade? Eu acho que primeiro a gente precisa definir isso. Criatividade, eu penso que é difícil de ser definida, mas eu diria que é algo novo que se acrescenta àquilo que é já sabido. Por isso que se pensa em criar nisso novo que surge. É difícil a gente pensar no novo. Nós temos elementos aí o tempo todo, a cultura, nossa consciência de nós mesmos, os livros que lemos, das músicas que ouvimos, enfim, da vida vivida. E a criatividade seria um acréscimo. O que você faz com isso que de alguma maneira te traz algo novo. Isso para o artista é essencial, porque senão o artista só se repete. Ele acaba fazendo mais do mesmo e geralmente de forma pior. Isso a gente vê muito bem. E a gente exige do artista, né, que crie alguma coisa nova. Mais ou menos. Eu acho que não. Eu acho que se exige do artista... Eu lembro sempre, nós fizemos um programa sobre o The Sound of Music, e eu penso na Julie Andrews, que lá aos 28 anos fez a Noviça Rebelde, o papel da Maria, e nunca mais abandonou no visual pessoal o visual da Maria. Eu acho que ela quer, e até hoje, com 80 anos, ela quer ser vista como uma mulher que fez a Maria. E eu penso que o público quer reconhecer... Veja, a Beatriz Segal está no Nine. Todo mundo quer olhar para ela e ver um pouco da Odette Roitman.
E quando ela está brava lá com o filho dando bronca, a plateia se diverte extraordinariamente. Então o público ele quer muito mais reconhecer do que conhecer. Mas não tem gente que reclama quando um artista, um compositor, por exemplo, faz uma música parecida com um disco anterior. As pessoas falam, mas ele fez de novo a mesma coisa. Ou ela está cantando do mesmo jeito há não sei há quantos anos a mesma coisa. Talvez tenha as duas propostas. Uma de reconhecer o afeto que você tem por aquela obra, então você quer ver de novo, mas também tem uma expectativa de um espanto, de um novo, de uma nova interpretação, de uma novidade. Tem as duas coisas no campo da criatividade. Você tem a teoria do conservadorismo que eu acho que se aplica muito bem nisso daí. O humano, em geral, é muito conservador. A gente caminha pelos caminhos conhecidos, é muito mais fácil você estar na sua zona de conforto do que você se arriscar. A arte é uma forma de se arriscar. É claro que mais ou menos dentro do esperado. Se você vai ver um filme de terror, você espera determinadas coisas, você tem a catarse, grita, sai de lá e tudo bem. Mas é diferente, você vai ver um filme cabeça, você não sabe o que você vai encontrar. Então, às vezes você se aborrece logo nos primeiros 5 minutos, para onde vai essa história, o que é isto que eu estou vendo. Às vezes é difícil de ser assimilado e você vai precisar de um tempo de reflexão para absorver a partir do já conhecido aquilo que é o novo. Então, mas aí a gente não está falando de sentimento e de emoção. Sentimento é quando a gente vai reconhecer uma coisa mais da nossa memória, mais do nosso afeto do passado, e a gente quer ser reapresentado a uma coisa mais segura, e a emoção seria algo mais do surpreendente. Então talvez tenha as duas coisas. Tem momentos que a gente quer ser afetado por uma emoção nova, e tem momentos que a gente quer reconhecer um passado mais tranquilo. Talvez a criatividade mexa com essas duas coisas. Concordo plenamente. E o Hoje a gente vai assistir os shows da Maria Bethânia, que acompanha a carreira há muitos anos, tem 50 anos de carreira, enfim. E os shows são sempre o mesmo, acrescidos de algo diferente. São sempre fascinantes, basta dizer que emocionam, lotam o estádio, seja lá onde ela se apresenta, essas casas de espetáculo enormes, mas tem lá, você vê aquela figura que faz mais do mesmo com algo novo o tempo todo. Emoção e sentimento. E nisso aí, talvez o Guido Contini, o personagem central da nossa peça, Nicola Lamas, que faz é um ator que vale a pena ser conhecido. É jovem, tem 38 anos. Muito talentoso, muito quente, né? Um cara cheio de vida. E entregue ao papel completamente. Aliás, as mulheres da peça são maravilhosas, a produção é fantástica, mas só voltando aí ao tema psi, para a gente não perder o fio da meada, sempre cobram do psiquiatra uma posição da questão da criatividade e a doença mental. Você acredita que na doença mental a gente cria alguma coisa? Ou com a experiência da doença mental dá para criar alguma coisa? Eu acho que durante a doença mental não se cria nada. É que quando se fala em doença mental não é uma coisa definitiva. A doença mental é em surtos ou crises ou fases, é um momento, é um estado. Então quando você sai daquilo, você vai ter se você tiver uma capacidade artística, de talento, de reflexão e de transmissão do que lhe aconteceu, você pode criar, como qualquer doença. Como qualquer doença, efetivamente, se você está num quadro febril por uma pneumonia, você não cria absolutamente nada. Quando você sai da pneumonia, você pode refletir sobre ela. Quantos autores não escreveram sobre a tuberculose, ou sobre o câncer, sobre a demência? Ou até da dificuldade em criar, eles mesmos dizem, né, do William Styron, um escritor famoso que fez A Escolha de Sofia, escreveu um livro sobre isso, a incapacidade dele criar enquanto ele estava deprimido, né? E o Naine vai falar exatamente disso. É um cara super criativo que está impossibilitado de criar porque ele se meteu numa enrascada existencial. Porque ele não resolveu. É muito a peça tem nesse sentido é muito criativa. Talvez é um dos musicais mais criativos que eu já assisti, não sei se é essa a sua opinião. Mas ele é um sujeito bloqueado, vem essas mulheres à cabeça dele, num determinado momento ele se recorda da mãe, que a mãe é a grande disciplinadora, a orientadora, uma mama italiana, e é só com ela que ele vai resolver. Portanto, a peça toda é um percurso de análise, onde ele conta de tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu, todas as mulheres com quem ele transou. E as mulheres são bem específicas, né? Tem a prostituta, tem a amante, tem a esposa, tem a musa. Mas com elas, ele, de alguma maneira, teve sexo. A única mulher com quem ele goza de um conhecimento e que desbloqueia a criatividade é a mãe. E isto é muito interessante. A cena final da peça, que é muito bonita, assim, emocionante,
A música cantada lá é belíssima, mas diz exatamente disso. Desse homem de 40 anos, encontrando-se com ele mesmo como menino, com 9 anos ou 10, e a mãe. Este homem que é menino enquanto artista, mas é adulto frente às suas responsabilidades. Esse menino que diz para esse homem, continue vivendo. E a mãe que faz um triângulo esplêndido, ela diz, você vai morrer. É surpreendente uma mãe que diz isso, você vai morrer, mas isso não significa que você não deva dar um significado à sua vida. Construa a sua vida enquanto ela acontece. Até porque ela, como mãe, anuncia que não reconhece a obra do filho, ela não entende a obra do filho, né? Mas isso fica, não é o essencial é a relação entre ela e o filho, porque ela fala exatamente isso, né? Talvez eu iria adiante. Ela diz para ele, fique, enquanto artista, mantenha a expectativa, a esperança de menino, de 9 anos. Quando a melhor cena da peça, até vou ler no finalzinho aqui um pedacinho do texto, a melhor cena da peça é exatamente quando uma prostituta ensina ele que por ele ser italiano, ele tem um sangue quente e isso é que vai levá-lo pela vida adiante. A mãe surpreende, dá bronca, faz o que a mãe tem que fazer lá, mas no final é exatamente esta criatividade que é retomada. Então lê pra gente. Eu leio. Enquanto eu leio, eu estou dizendo aqui, eu procuro, está aqui, ó. Na Itália, todo homem traz no sangue um troço a mais. Na Itália, nunca falha. Se ele pega e solta, nunca mais. Docemente, sutilmente, dá-me um tapa na bochecha, sem doer. Vem cantando e encantando. Vem Itália, genitalia. Venham juntas num só corpo me encontrar. Brilhante tradução do Cláudio Botelho e muito divertida. Assistam a peça, divirtam-se, digam depois para nós se valeu a pena ou não e reflitam um pouco nessa ideia de peça psicanalítica, porque eu nunca havia pensado nisso antes e eu gostei da nossa ideia. Até o próximo programa.